Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Educa Invest. Quem fala é de Pinheiro e hoje aí mais um vídeo, nosso estudo semanal, nosso estudo final de semana, fazendo referência à primeira semana de setembro, tendo em vista que segunda-feira ainda é 31 de agosto, mas terça-feira já é dia 1º, então a gente vai considerar a primeira semana de setembro, iniciando na segunda e finalizando na sexta-feira, porque queira que não, a semana útil de pregão na B3. Então, desde já agradeço a presença de vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, dê seu joinha, que isso fortalece aqui o meu trabalho. E se acaso você achar que o vídeo vai ficar um pouco longo, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os papéis que a gente vai abordar aqui na nossa análise semanal, nosso estudo de final de semana. Eu vou deixar os papéis que a gente vai abordar e aí o tempo, né, o que faz a referência a este papel. Que aí, se tiver algum papel do seu interesse em particular, que você queira ver a análise educacional, queira ver a análise de estudo, você vai clicar lá, então você vai ser direcionado para esse papel específico para poder otimizar o tempo de vocês. Então, começando, a gente sempre começa com papéis que tem um viés interessante pelo gráfico semanal, que seriam posições que a gente chama de position, que dura aí 3, 4 semanas, 5 semanas, enfim. E depois a gente vai para os papéis do gráfico diário, que são aquelas entradas chamadas de swing trade, que é aquelas operações que a gente passa 2, 3 dias posicionado no papel, e depois oportunidades pelo gráfico intraday, que é o gráfico de 60 minutos, que também acaba gerando também certas oportunidades. Então, vamos começar nessa sequência e reforçando, não é recomendação de compra e venda, é apenas uma análise educacional, um estudo sobre os papéis e aí as possíveis entradas que, se acaso vier ser executadas, eu vou estar fazendo as minhas operações nestes papéis, certo? Então, estou compartilhando com vocês a minha visão operacional e, dentro dessa visão, a forma que eu opero, tá bom? Então, mais outra dica, se você que é inscrito, que você que é novo aqui no canal e está vendo que as análises, né, os estudos nos papéis são pelo mercado fracionário, ou seja, tem um Fzinho aqui no final, existe essa diferenciação, certo? Que o meu intuito é fazer o estudo dentro do mercado fracionário, tendo em vista que no caso a gente tem pouco capital, enfim, não tem a possibilidade de entrar no mercado padrão, então a gente faz essa análise pelo gráfico fracionário, porque queira que não existe essa diferença de preço entre o mercado padrão e o mercado fracionário, seja 3, 4 centavos de diferença entre um papel, entre o mesmo papel, mas sendo um gráfico no mercado padrão e no mercado fracionário, existe essa diferença. Então essa diferença ela acaba influenciando tanto numa forma de você entrar, como numa forma de você também ser liquidado da operação, no caso no stop loss ou no stop gain. Então, pensando nisso também, eu prefiro direcionar no mercado fracionário, ok? Então, vamos começar aqui com Quali 3, Quali Corp. Pelo gráfico semanal, eu enxergo um movimento de pernas de impulsão, e aí a gente está tendo essa perna de correção, e o candle dessa semana agora, de agosto, nessa semana que se passou-se aqui, chegou bem próximo aqui dos R$ 32,09. Na verdade, a sua máxima aí foi lá nos R$ 31,98. Então, o que me reforça aqui, que me chama a atenção é o que? Se a próxima semana ele gerar um candle aqui, pode ser mesmo na violação dos R$ 32 ou R$ 32,09, ou até mesmo tendo seu fechamento acima dessa região aqui, desse topo atual, gerando um pivô de alta em Quali 3. Então, me chama a atenção pelo gráfico semanal. Se a gente puxar aqui o zoom, a gente consegue ver esse movimento. Tivemos a perna de impulsão, perna de correção, gerou o pivô de alta em cima dessa região, e aí agora ela está no movimento
teve no movimento corretivo, passou 3 semanas aqui nesse movimento corretivo e nas últimas 2 semanas gerando candles com a característica de continuação dessa perna de impulsão aqui. E aí temos um volume financeiro, esse volume financeiro dessa semana que se passou, foi um volume interessante, acima da média de 20 períodos, acima também de outras semanas, lá por volta de janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, um volume financeiro bastante interessante pelo gráfico semanal em Quali 3. Então me chama a atenção este movimento, pernas de impulsão, pernas de correção e aí um possível pivô acima aqui dos R$ 32,09. O ponto negativo que eu vejo é a questão do stop, né? Se a gente for ver a questão do stop técnico, né? O stop ali literário, né? Que a gente consulta nos livros, a literatura de análise técnica. Se a gente for dar uma olhadinha, deixa eu só mostrar aqui para vocês, digamos que o ponto de entrada seja ali nos R$ 9,10, desculpa, nos R$ 32,10. E aí o stop técnico é abaixo do fundo anterior, perna de impulsão, perna de correção, no caso meu fundo anterior, o stop técnico é ali por volta dos R$ 22,22. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas se eu der um zoom aqui, a gente vai ver que esse stop ele é um stop salgado, um stop de 18% em termos percentuais e em termos financeiros R$ 5,88, ou seja, para cada ação que eu me posicionar eu vou estar tendo um risco de R$ 5,88, né? Mas se a gente for olhar a questão da relação de risco-ganho, a probabilidade aí de oportunidade, né, de risco e oportunidade é de R$ 11,76 para cada ação que eu me posicionar. Mas isso foge dos meus critérios, foge do meu gerenciamento de risco. Então, para mim, não é interessante eu fazer essa operação. Mas, a nível de estudo, a nível de análise educacional, eu trago a Quali 3 para vocês ver esse movimento aqui pelo gráfico semanal. Outro papel também que me chama a atenção pelo gráfico semanal, que ainda eu estou nessa expectativa ainda, acho que deve ser já o terceiro estudo semanal que eu trago esse papel no gráfico semanal, que é Trisul. Então, da primeira vez que eu comentei, a gente estava nesse candle aqui, ou seja, a gente tinha essa expectativa na superação da máxima desse candle, seria uma oportunidade de trade, tendo em vista pernas de impulsão, pernas de correção. Não aconteceu. Na semana anterior eu falei, se vier superar a máxima desse candle aqui também, é uma forma de operação também bastante interessante pelo gráfico semanal. Também não aconteceu. Aí essa semana veio, superou a máxima desse candle, mas ainda não andou. Então, pela característica que ainda está aqui nos gráficos, nos padrões gráficos aqui em Trisul, eu ainda fico nessa expectativa se vier uma superação aqui dos R$ 13,41, tendo em vista que para fazer essa operação a gente tem que olhar também a questão do volume financeiro, sendo um volume financeiro aqui bem expressivo, acima da minha média de 20 períodos, então gerando um candle aqui, né, a gente pega aqui, vamos pegar como base aqui, gerando um candle aqui que venha fechar acima, né, violar e fechar acima dos R$ 13,42, com a confirmação de um volume financeiro, é bastante interessante essa operação em Trisul. Então, pernas de impulsão, pernas de correção, então a gente pode antecipar esse movimento aqui pela figura gráfica, pela figura de padrão de candlestick. Ou se for mais conservador, a gente pode esperar o quê? Pode esperar o rompimento desse topo aqui atual, que aí seria a questão de operação de pivô pelo gráfico semanal. Só se a gente for levar em consideração a Quali 3, a gente pode ver que pelo gráfico semanal, geralmente pivô de alta, pivô de baixa tem um stop muito caro. Então, se a gente puder fazer a antecipação desse trade baseado em padrões de candlestick, seja de um candle, de 2 candles, de 3 candles, então a gente vai ter uma relação de risco-ganho
um pouco menor, mas também a gente consegue pegar um movimento mais amplo e um stop menos salgado, um stop aí não tão impactante sobre o nosso capital. Então me chama a atenção também Trisul ainda, estou nessa expectativa dessa próxima semana. Papel também que eu estou também num radar que eu estou de olho é a Transpaulista, que também semana passada, se eu não estou enganado, também eu cheguei a comentar pelo gráfico no estudo final de semana. Mas aí eu estou ainda nessa expectativa, pernas de impulsão, pernas de correção. Deixou aqui um candle que a gente chama de martelo. Então, que ele é formado aqui assim, aí deixa um pavio que na literatura tem que ser 2 vezes maior que o seu corpo, enfim, pode ter sim também um paviozinho acima, não tem problema. Então a gente pode ver que em Transpaulista a gente tem aqui um martelo de livro, aí um martelo bastante interessante. Então estou nessa expectativa, pernas de impulsão, pernas de correção, se vier superar os R$ 21,96, é uma oportunidade de trade. Não é um risco tão longo, tendo em vista que é um risco percentual de 3,6% e um risco financeiro de 79 centavos por ação. Para cada ação que eu me posicionar, eu vou estar arriscando 79 centavos. Como eu faço a minha relação de risco-ganho 2:1, então a minha possibilidade de ganho é de R$ 1,58 para cada ação que eu me posicionar. Então, me chama bastante atenção em Transpaulista ainda. Estou nessa expectativa, tendo em vista que eu tenho a minha média 9 por baixo, a minha média 20 por baixo ainda, dando essa ênfase em Transpaulista, nessa possibilidade de continuação desse movimento aqui, de uma possível perna de impulsão, perna de correção, superando aqui, pode vir gerar essa perna de impulsão, no caso seria uma terceira perna aqui deste movimento em Transpaulista. Outro papel pelo gráfico semanal é JHSF3. Ainda estou nessa expectativa, mas o viés, a gente pode ver pernas de impulsão, pernas de correção, só que o fator negativo que me chama a atenção aqui é que a minha média 9 ela já inclinou para baixo. Então aqui, se vier perder a mínima desse candle semanal, vai reforçar aqui um setup 9.1 de venda pelo gráfico semanal. Mas ainda estou dentro dessa expectativa que talvez essa semana ela possa vir fazer um candle que fecha aqui acima, deixando uma configuração de padrão de candle, e aí pensando na expectativa de pegar o movimento para baixo, pegar o movimento para cima na outra semana. Seria mais ou menos essa expectativa em JHSF3. Outro papel também que me chama a atenção pelo gráfico semanal é BKBR3, né? Tendo em vista que a gente tinha aqui essa linha superior aqui e uma linha fazendo referência a uma zona de suporte. Então aqui fazendo um triângulo ascendente, desculpa, um triângulo descendente, e aí fechou acima aqui da minha linha superior, deixando um candle aqui armado. A gente pode levar em consideração, pode ser um pivô de rompimento dessa linha superior, e aí na superação da máxima dos R$ 11,56 com stop abaixo deste candle aqui, que por coincidência é um martelozinho, nos R$ 10,10. Então pega uma relação aí 2:1, risco financeiro de R$ 1,46 por ação, para pegar aí um ganho financeiro de R$ 2,92 por ação. Então, estou nessa expectativa também em BKBR3 pelo gráfico semanal. Então, esses são os papéis que eu trago aqui no nosso estudo semanal, final de semana, pelo gráfico semanal. Papéis pelo gráfico e diários. Dentro do meu operacional, se eu conseguir enxergar 2 papéis que me chamou a atenção.
para a possibilidade de trades aí pelo gráfico diário. O IBR3, que por coincidência eu comentei no vídeo de fechamento de mercado de ontem, de sexta-feira, né? Então a gente pode ver o movimento de IBR3 tentando fazer uma continuação dessa perna aqui e aí deixando aqui um topo duplo. Só que acontece, me deixou um fundo maior, desculpa, que o anterior, e caracterizando o que? Uma possível perna de impulsão, um pivô de alta em cima dessa região aqui de R$ 1,78. Então me chama a atenção no caso. Então na superação aqui de R$ 1,80, eu penso em fazer um trade buscando aqui um pivô de alta aqui com o meu stop técnico abaixo desse fundo prévio aqui, nesse fundo atual aqui por volta de R$ 1,59. Então é um risco aí de 21 centavos por ação para pegar aí uma possibilidade de 42 centavos por ação para cada papel que você se posicionar. Você vai estar riscando 21 centavos e a possibilidade de ganhar 42 centavos. Então me chama a atenção o IBR3 nesse movimento aqui, na superação de R$ 1,78, gerando para mim um pivô de alta aqui em IBR pelo gráfico diário. Me chama a atenção também pelo gráfico diário Aliar 3 pelo gráfico diário, tendo visto que tivemos uma perna de impulsão e aí estamos vendo aqui um pullback em cima dessa região aqui, que anteriormente era uma resistência e agora passa a atuar como suporte aqui por volta dos R$ 11,85. Então aí perna de impulsão, perna de correção. Então estou expectativa na superação da máxima dos R$ 12,21 com stop abaixo da mínima do candle de sexta-feira ali por volta dos R$ 11,67. Então pegando uma relação aí 2:1 de 4,42% para buscar um ganho aí possível de 8,84%. Então um risco financeiro de 54 centavos por ação para pegar aí uma possibilidade de R$ 1,08 por ação. Então o que me chama a atenção também é a questão do setup de compra aqui do 9.2, perna de impulsão e aí fechamento aqui próximo da linha 9, superação da máxima desse candle referência, superação da máxima desse candle aqui, execução do setup 9.2 de compra. Então eu tenho esses dois viés aqui que me chamam a atenção. Pullback em cima da região onde era resistência, que agora passa a atuar como suporte, e também um setup de compra na média 9.2. Então eu tenho essas duas características que me reforçam essa entrada em Aliar 3. E pelo gráfico de 60 minutos, na ponta da compra, eu tenho aqui que me chama a atenção lojas Renner na superação aqui dos R$ 44,03 com stopzinho aqui nos R$ 42. Tem uma perna de impulsão e aí eu tenho uma região de acúmulo de preços e na superação aqui dessa região aqui de suporte, ali superando os R$ 44,03, para mim é uma boa oportunidade de trade pelo gráfico diário. Deixa eu só mostrar aqui para vocês pelo gráfico limpo, fica melhor visualizar tantas médias, tantas linhas. Então eu tenho visto aqui, eu estou numa região bastante interessante. Se eu for levar em consideração pontos de resistência intermediária, eu vou ter aqui nesse topinho aqui lá do mês de julho. Então eu tenho esse topo aqui que pode servir como uma resistência ali intermediária nesse caminho, mas a gente pode ver que a gente tem aqui um caminho entre se superar aqui os R$ 44,03, a gente tem um caminho bem livre aí
até o nosso objetivo lá nos R$ 47,91. Então, eu estou nessa expectativa em lojas Renner. Então, é um risco financeiro de R$ 1,94. É um pouco alto dentro do meu gerenciamento, já foge um pouco do meu gerenciamento, mas pela configuração gráfica, eu estou disposto a arriscar nessa entrada aqui, nessa expectativa de pegar aqui um ganho aqui possível de R$ 3,88. Então eu estou nessa expectativa em lojas Renner. Outro papel também que me chama a atenção é a Mar 3. A gente pode ver que também está bem parecido com a loja Renner. A questão de acúmulo, então eu tenho uma perna de impulsão, eu tenho um movimento de acúmulo aqui nesses preços aqui pelo gráfico de 60 minutos e aí na superação dos R$ 8,70, um stop aqui abaixo dos R$ 8,38 me chama a atenção esse trade em Amar 3. Então eu tenho aqui uma relação de 32 centavos de risco por ação para buscar aqui um potencial de 64 centavos de ganho por ação. Então me chama a atenção também a Amar 3, tendo em vista que eu tenho uma perna de impulsão e aí tentou gerar um pivô de alta aqui, lateralizou aqui uma possível bandeira aí na superação desse movimento aqui, para mim chama a atenção em Amar 3 pelo gráfico diário. Outro papel também que me chama a atenção é Itaúsa 4. Tá bem parecido, são configurações gráficas ali bem parecidas, né? Regiões gráficas bem parecidas em relação ao acúmulo. Já em Itaúsa, o que me chama a atenção era essa minha linha inferior, no caso a minha LTB, e aí houve essa superação da minha LTB, e aí eu considero que esse movimento é uma perna de impulsão, e aí aqui eu estou dentro do movimento de pullback, um acúmulo de preço dentro de uma região após o rompimento da minha LTB, e eu enxergo isso aqui como uma região de acúmulo de preço e na superação dos R$ 9,83, com um stopzinho abaixo aqui desse fundo aqui a R$ 9,63, aí uma relação de risco de 20 centavos por ação para buscar um potencial de ganho aí de 40 centavos por ação. Então aí me gera essa expectativa, gera um pivô de alta, pode ser um possível pullback e depois vir buscar aqui o nosso alvo em R$10, o meu alvo aqui em R$10,23. Então é um papel também que me chama a atenção pelo gráfico de 60 minutos. E por último aqui é Centauro também pelo gráfico de 60 minutos, tendo em vista que eu tenho aqui uma faixa de memória de preço aqui nos R$30,88. Então se vier superar aqui os R$30,92, eu estou nessa expectativa, perna de impulsão, possível pullback, possível pivô de alta aqui e buscando aqui o nosso alvo aqui, então em R$33,52. É um stop também um pouco salgado, R$1,30 por ação, com potencial de ganhar R$2,60 por ação. Então são esses papéis que me chamam a atenção pelo gráfico de 60 minutos. E aí na ponta vendedora, para quem gosta de operar no sentido de venda, que me chama a atenção é MILS 3 aqui pelo gráfico de 60 minutos, pernas de impulsão, pernas de correção, deixando um fundo menor do que, deixando um topo menor do que o anterior. E aí se vier perder aqui essa região aqui desse fundo atual aqui, gera esse pivô de baixa em MILS 3. Então aí seria uma possibilidade para quem eu não gosto de operar em venda, mas no nosso estudo aqui eu trago para vocês aqui bastante interessante na superação de R$6,51 aí, um pivô de baixo bastante interessante, uma perna de impulsão nessa região aqui, perna de impulsão, perna de correção, gerando um pivô de alta aqui, chama bastante atenção. Aqui na superação dos R$6,51, outro papel também que me chama a atenção pelo gráfico, pelo gráfico aqui de 60 minutos é Linux 3 na ponta da compra,
Aqui na superação dos R$32, desculpa, dos R$36,22, a gente pode ver uma faixa de região de acúmulo de preço aqui. Se superar esse movimento aqui, pode dar continuação do gráfico diário, né? Que nos últimos pregões teve um movimento aqui bem expressivo, um gráfico, um candle bem expressivo. Depois vem aí já quase 2 semanas nessa lateralização de preços aqui. Então a superação dos R$36 seria uma possibilidade também de entrada que eu possa estar fazendo em Linux 3 pelo gráfico de 60 minutos. Bom, então isso aí, pessoal, esses foram os papéis aqui que dentro do meu setup operacional, dentro do meu operacional, eu enxergo com possibilidade de eu estar fazendo essas operações nessa semana agora de setembro. Então espero que vocês que ficou até o final tenham gostado do vídeo, e aí se inscreva, compartilhe, comente, dê um joinha, que isso fortalece o nosso trabalho. Desejo para vocês um ótimo final de semana aí, e um ótimo início de semana e um ótimo início de mês para todos nós, se Deus quiser. Fiquem na paz.